pessoal, doutora Regina Selle, médica oftalmologista do setor de glaucoma do HCLOI, da empresa do Grupo Opt. Hoje nós vamos conversar com você sobre glaucoma. Quando a gente fala em glaucoma, a gente fica realmente muito preocupado, porque a gente está diante de uma doença que não tem sintoma, que não é contagiosa, que não tem cura e é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Então, como não tem sintoma, é a nossa grande preocupação, porque o paciente não vai ter a percepção da doença. Como se tem a análise de diagnóstico do glaucoma, fazendo a sua consulta de rotina? Porque o glaucoma é uma doença degenerativa e progressiva, lentamente progressiva. E só o exame oftalmológico é possível fazer a identificação da doença e quando diagnosticado precocemente, você tem o controle da doença. Alguns fatores de risco são fundamentais. Primeiro, pacientes acima de 40 anos, porque o risco aumenta com o envelhecimento, pacientes que têm histórico familiar, pacientes míopes, pacientes negros. Nos casos dos negros, o glaucoma geralmente acarreta um glaucoma inicial e muito agressivo. Pacientes diabéticos, que existem o risco mais relacionado ao descontrole da doença. Nós vamos falar dos 4 tipos de glaucoma. O primeiro é o glaucoma primário de ângulo aberto. É o mais comum, incide em torno de 85% dos casos. Ele é assintomático, geralmente o paciente tem um histórico familiar positivo, quando tem alguém na família que já tem glaucoma. É resultante do aumento da pressão ocular, que vai gerar uma lesão característica do glaucoma no nervo óptico, e isso vai acarretar uma lesão típica no campo de visão. Isso na grande maioria das vezes, o paciente não tem essa percepção, porque é geralmente uma lesão lenta, progressiva e geralmente assintomática. Essa elevação da pressão intraocular, que vai gerar essa lesão do nervo óptico, é o que vai ocasionar a lesão glaucomatosa. Existe um tipo de glaucoma que é o glaucoma de pressão normal, que o paciente tem exatamente todas as lesões, tanto do nervo óptico quanto do campo visual, mas nesse caso o paciente tem uma pressão que a gente considera como normal. Glaucoma de pressão normal é muito comum em pacientes asiáticos. Existe o glaucoma de ângulo fechado, que é a crise do glaucoma agudo. Esse tipo de glaucoma é um glaucoma raro, muito comum em mulheres mais velhas, 60, 70 anos, em consequência porque o olho da mulher ele é menor do que o olho do homem, tá? Pode acontecer no sexo masculino? Pode, mas é muito mais comum em mulheres acima de 60 anos e geralmente hipermétropes, porque o olho é menor e há um estreitamento do canal de drenagem e isso colabora para o aumento súbito da pressão. Nesse caso, a pressão atinge níveis elevadíssimos, podendo levar à lesão do nervo óptico de uma forma irreversível e muito rápida. Então, nesse caso, o paciente tem dor ocular, tem vermelhidão, é assim uma situação de emergência mesmo, de urgência oftalmológica. Nesses casos, o tratamento tem que ser proposto imediatamente. E aí a necessidade de avaliar o caso para saber qual tipo de tratamento específico. Existe, a gente não pode esquecer, o glaucoma congênito, que é o glaucoma muito relacionado à idade da criança, infantil. Pode ter o glaucoma verdadeiro, quando a criança nasce com glaucoma, já sai do parto já com uma lesão suspeita. O próprio médico neonatologista na maternidade faz análise, porque você tem aí um olho mais opaco, um olho esbranquiçado, e aí chama atenção na maternidade. E também tem o glaucoma congênito infantil, que é na primeira fase da infância, até mais ou menos os 3 anos de idade, que também vai ter a alteração do globo ocular por conta da pressão intraocular. É diferente do adulto. O da criança, do bebê e da criança até 3 anos de idade, o olho estufa com o aumento da pressão intraocular, e aí você vai ter todas as alterações de córnea, uma opacificação corneana, o olho fica fosco e muitas vezes também a criança tem uma aversão à luz
uma fotofobia e um lacrimejamento, que a gente chama de lacrimejamento reflexo à luminosidade, mesmo a luminosidade natural do sol ou até mesmo em ambientes dentro de casa. Então, o glaucoma congênito, ele geralmente é identificado pelo médico pediatra e aí encaminha para o médico oftalmologista especialista em glaucoma com muita urgência, porque é um glaucoma grave e deve ser operado assim que feito o diagnóstico. E tem os glaucomas secundários. Os glaucomas secundários, o próprio nome diz, ele é secundário a algum procedimento, ou um procedimento cirúrgico, ou um procedimento a laser, ou até uma doença clínica, diabetes descontrolado, uma situação mais grave de um tumor, tá? Então ele é secundário a algum procedimento ou alguma doença clínica do paciente de uma maneira geral. A melhor forma de tratamento é a prevenção. Então procure seu médico oftalmologista periodicamente. Ele vai poder te examinar, medir a pressão intraocular e fazer uma análise completa do teu nervo óptico. É só assim que a gente pode salvar a sua visão.